aí, beleza? Bem-vindos aqui ao Lado B Vinhos. Hoje eu vou te dar uma dica sobre vinho do Porto que pode salvar, inclusive, a sua vida. Vamos falar um pouco do processo de produção, o que é o vinho do Porto. Inclusive vai rolar uma degustação, ó, de um vinho do Porto branco, ó, meio dourado. Você já vai saber qual que é. Coloquei até um chapeuzinho aqui, ó, que parece um chapeuzinho de português para ficar mais no estilo. Ó, Gil Dantas aqui na área, canal do Lado B Vinhos. Hoje a gente vai falar sobre vinho do Porto, mas não se esquece já de seguir aqui o canal e no final, se você gostar desse conteúdo, compartilha aí com os amigos para você também salvar a vida dessa galera aí, beleza? Então vamos lá. Preparados para explorar um pouco sobre o fascinante mundo do vinho do Porto, sobre esse vinho fortificado, sobre um dos vinhos mais icônicos do mundo? Vamos lá então. Esse vinho do Porto, inclusive, eu tomei lá nessa vinícola aqui, que foi uma experiência incrível, que eu já vou compartilhar com você na hora da degustação. Mas primeiro vamos saber o que é o vinho do Porto, o que você precisa entender. O vinho do Porto ele é muito conhecido e famoso aí por ser um vinho fortificado, teor alcoólico mais elevado, e ele é um pouco mais doce. E para me explicar o que é o vinho do Porto, você tem que entender como é que é feito o vinho tinto, mas vai ser bem rápido. O vinho tinto nada mais é do que a transformação do açúcar da uva, que se transforma em álcool. Durante o processo de fermentação se transforma em álcool. Então, quando acaba todo o açúcar da uva, esse processo de fermentação, transformando o açúcar em álcool, logo o vinho é seco. E por que o vinho do Porto é doce, Gil? Eis a questão. No meio da fermentação do vinho do Porto, a fermentação é interrompida. Geralmente ela é interrompida com aguardente vínica. O que é aguardente vínica, Gil? Está começando a complicar? Não. Aguardente vínica é nada mais é do que um destilado. É um destilado feito com uva. Tem lá a grapa, tem o conhaque, para ficar muito mais fácil para a maioria entender, que o conhaque é um destilado como se fosse uma cachaça, só que feito do bagaço da uva, beleza? Por ser muito alcoólico, esse destilado, essa aguardente vínica, quando eles jogam lá dentro da uva que está fermentando, ela interrompe a fermentação, ou seja, o vinho do Porto ele fica mais alcoólico, ele tem teor alcoólico mais elevado, pode chegar aí entre 19 e 20 graus de álcool, e ele vai ter um açúcar residual, porque nem todo o açúcar que tinha na uva foi transformado em álcool, por isso que ele é doce e fortificado. No caso dos vinhos tintos, geralmente os portos tintos, eles usam as uvas tintas, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz. Já no caso das brancas, pode ser a Malvasia, a Gouveia, enfim. A grande diferença aí é a uva tinta e a uva branca. Tem um outro lance muito importante de dizer aqui também, que lá no Douro, os vinhedos geralmente são muito íngremes, né? Tem muita encosta, é muita altitude, é muita montanha. E tem uma dificuldade terrível, né, para colher essas uvas e tal. Geralmente são todas colhidas à mão, porque o terreno é muito acidentado e tal. Isso é só para a gente valorizar um pouquinho mais, inclusive a questão do produto final que chega na sua taça. Inclusive, muitos lugares ainda usam aquela famosa pisa-pé. Colocam lá as uvas nos lagares, né? Aqueles tanques de cimento lá, grandões. E eles fazem aquela pisa tradicional a pé. Depois do processo ali que ele é colhido, interrompida a fermentação, fortificado lá com aguardente vínica, ele pode ir tanto para barris, tonéis, né, de carvalho, como tanques, né, de aço inoxidável também. E lá eles envelhecem por muito tempo, 5, 10, 15, 20 anos, enfim. A grande questão é, o vinho do Porto geralmente são blends de vários vinhos diferentes que, por exemplo, eles têm que chegar em até 10 anos de envelhecimento. E o vinho do Porto ele pode ser rubi, tawny, ele pode ser branco, ele pode ser rosé. Tem várias categorias aí de porto. No caso dos portos brancos, eles tendem a ser mais frescos, ter ali sabor de frutas cítricas, até toque de nozes, dependendo do tempo de envelhecimento, é claro. Eu não sei você, mas eu já estou aqui, ó, agoniado para falar da vinícola desse vinho, para falar um pouco dessa história, de falar como é que foi a experiência lá e a gente, de fato, degustar o Quinta da Gaivosa. Olha que beleza de vinho. Um amarelo dourado que tá me fazendo salivar só de olhar. Tem que preparar aqui. É facinho de tirar a tampinha de vinho do Porto, é tradicional. Não precisa do uso do saca-rolha. Uau! Olha isso. Os vinhos brancos da Quinta da Gaivosa, eles têm uma complexidade, principalmente os brancos, dificilmente encontrada lá na região do Douro, lá em Portugal, em outros vinhos. Os caras são muito bons no que fazem. A dica que eu vou te dar sobre como prevenir, inclusive risco de morte aí, está atrelado ao tipo de copo que você vai consumir o seu vinho, mas já vou explicar depois da degustação.
beleza? Não, agora eu vou ter que tirar esse chapéu. Vou tirar porque agora o negócio vai ficar louco. Eu vou fazer a demonstração nessa taça aqui, porque é melhor para analisar, mas já vou explicar o risco dessa taça, porque também na hora da degustação, tá? Olha a cor. Nossa, um amarelo, meu, quase um cobre ali, né? Bem dourado, muito intenso. Ele ainda tem brilho, né? Tem um brilho ali que demonstra que ainda está vivo. No aroma tem a percepção de álcool aqui, mas tem... Sinto o toque amadeirado. Frutas frescas, muito equilibrado. Amêndoas no final, enfim, nossa... Aquele que faz a gente pensar e ficar viajando. Vamos dar uma talagada? Cheers! Uau! Ele chega a ser até meio untuoso de boca, assim, sabe? Tem bastante volume. Como é a primeira bebida da noite, tá friozinho, ó. É legal dizer que ele tá numa temperatura ambiente. Hoje deve estar uns 13 graus em São Paulo, tá frio. Eu nem coloquei para gelar nem nada, até para conseguir sentir melhor o vinho do Porto, conseguir ele sentir sem perder características. Ele, se tiver muito gelado, você perde essas características que eu tô sentindo aqui agora. Como é meu primeiro gole do dia, eu vou desconsiderar toda a percepção, porque minha boca não estava pronta para receber esse gole. Eu vou dar um segundo gole, porque agora o meu paladar já está íntimo, né? Já está aqui interligado com o vinho do Porto. No segundo gole eu consigo ter uma sensação mais real, né? Do que de fato o vinho tem para mostrar. No primeiro gole eu salivei bastante, ou seja, senti bastante acidez. No segundo gole eu senti menos acidez, então salivei menos. A mesma untuosidade ainda de boca, bem preenche bastante, é bem aveludado, macio. Meu, lembra até vinho licoroso, sabe? Ele tem ainda a nota de amêndoa aqui na boca, tem um tostado, uma coisa da madeira, um frescor. Não é nem acidez, chamar de acidez é até um crime contra esse vinho. Ele tem um frescor muito agradável, assim, muito agradável, que me faz, nossa, viajar no tempo e voltar lá na Quinta da Gaivosa, demais. Ele tem um tempo de boca que a gente chama de retrogosto, né? O tempo que ele persiste na boca muito longo, ó, tá aqui, eu tô falando, mas tô sentindo aqui ainda o gosto, tô salivando ainda. Ele é bem persistente, mas é suave. Eu tô sentindo aqui suave, tá pedindo comida, ou seja, aqui ele pede, a maioria dos queijos aqui ele vai muito bem por conta da acidez, ele pede queijos. E quando eu falo que pede queijos, eu até vi no contrarótulo aqui, ele tem até uma indicação aqui que combina com queijos, mas vou até ser um pouco mais específico. Ele pode ir bem com queijo brie, um pouquinho mais amargo ali, ele vai dar esse contraste do dulçor com o amargor, pode ficar legal. Inclusive ele pode ir por semelhança também, se você pegar uma sobremesa que não seja muito doce, muito enjoativa, com esse vinho do Porto aqui ele fica legal. Se você quiser combinar com frutos do mar aqui, dá para brincar também, enfim, tem várias possibilidades. É um vinho muito, muito versátil. Ó, combinou com a luzinha de fundo ali, ó. Olha que beleza. Tá, Gil, você já falou como que é feito, já falou as uvas, já falou do processo, já falou de toda a parada. Agora você não falou por que você vai salvar a gente, por que não pode tomar nessa taça se você tá bebendo. Diz aí, vou falar agora. Mas primeiro você precisa compartilhar o vídeo, seguir. Se não tá seguindo ainda, já segue aí, que eu vou dar essa dica matadora agora. Por que não pode tomar o vinho nesse tipo de copo aqui? Os copos de cristal, a maioria deles, para ficar mais resistente, a maioria das empresas usam chumbo. Tem até aqueles copos de titânio, aquela coisa toda, sabe? E na composição dele tem chumbo. Então, eu estou fazendo a degustação aqui, porque se for uma degustação rápida não tem problema. Para analisar, para beber, para sentir o aroma do vinho. Nessa degustação não tem problema. Ele não pode ficar horas ou dias aqui ou num decanter. Por quê? O alto teor alcoólico e a acidez dos vinhos fermentados e mais fortificados, ele pode decompor, ele pode diluir esse chumbo, esse material que tem na taça, né, com esse contato a longo prazo, e você ingerindo chumbo, a gente já sabe o que vai dar isso aí, né? Então, o ideal
é consumir em taça que não tenha chumbo na composição, de preferência copo de vidro. Olha, essa é uma tacinha clássica para vinho do Porto, ó, que não falta aqui na minha casa, de vidro mesmo, padrãozinha, que você pode colocar aqui e consumir sem medo o seu vinho do Porto, sem risco aí de... Ó, e fica super top, né? Você é louco. Então, para salvar a sua vida e a dos seus amigos, já compartilha esse vídeo com geral, segue aqui, espero que tenha gostado do conteúdo sobre vinho do Porto e deixa seu comentário aí sobre alguma experiência que você já fez com vinho do Porto, sobre se você conhece lá o Douro, se você conhece a Quinta da Gaivosa, pede conteúdo aí que você de repente queira saber mais sobre vinho, que será um prazer gravar aí para você, beleza? Oh, yeah!